Oi, eu sou Miguel Andrade e venho apresentar o trabalho para a 31ª edição do Seminário de Reação Científica, Desenvolvimento e Caracterização de Dióxido de Titânio Codopado, sob orientação da professora Thaís Matmanhambusco. O dióxido de titânio, ou também conhecido como titânio, tem se destacado nos setores de comunicação, principalmente por ser um material dielétrico, ou seja, um material isolante elétrico. Atualmente existe uma imensa variedade de aplicações para materiais dielétricos no setor de comunicações, devido à sua capacidade de potencializar a armazenagem de cargas elétricas, ser um bom isolante elétrico e de seu baixo custo. A utilização de substratos cerâmicos de alta permissividade dielétrica, como o dióxido de titânio, possibilitam, além da melhoria de desempenho, a miniaturização das dimensões de antenas de microfita, por exemplo, o que resulta em dispositivos mais compactos e econômicos. A dopagem eletrônica consiste em um procedimento de adição de impurezas a um elemento semicondutor para transformar em um elemento mais condutor, porém de forma controlada, resultando no que é chamado de semicondutores extrínsecos. Essa impureza pode ser de dois tipos: doadora, também chamado de tipo M, ou aceitador, que também é chamado de tipo P. Ao dopar o dióxido de titânio com nióbio, por exemplo, ao surgimento de uma carga negativa, o que faz ele um semicondutor do tipo N. E quando o dióxido de titânio é dopado com lantânio, ao surgimento de buracos, fazendo dele um semicondutor do tipo P. A permissividade depende diretamente do quão isolante elétrico é o material. E para um capacitor, por exemplo, a alta permissividade significa uma alta capacitância, ou seja, uma alta capacidade de armazenar cargas elétricas. Isso é o resultado de uma redistribuição dessas cargas, denominada polarização, que ocorre no interior do material. Dessa maneira, a partir do dióxido de titânio codopado com nióbio e lantânio, o presente projeto tem como principal objetivo caracterizar e desenvolver substratos cerâmicos de alta permissividade. Para realizar esse projeto, primeiramente, antes de preparar as amostras, foram realizados cálculos estequiométricos visando amostras de proporções de 1,6 milímetros de altura com 10 milímetros de diâmetro. Dessa maneira, obteremos a quantidade necessária de cada componente para assim começarmos a preparar a amostra ao pesar cada um desses componentes em uma balança de precisão. Em seguida, para obtermos o corpo verde, os componentes são misturados manualmente por um total de 4 horas, sendo que após as 2 primeiras horas de mistura é adicionado PVA para melhorar a compactação e assim se retorna a misturar as 2 horas restantes. Depois a amostra é levada a um misturador e um pote com esferas de alumínio é misturado por mais 12 horas. E, enfim, é finalizada a montagem do corpo verde com a prensagem uniaxial de aproximadamente 140 megapascal sobre a amostra. Por fim, a amostra passa pelo processo de sinterização. A sinterização é um processo pelo qual um pó compactado é transformado em um forte e denso cerâmico após um aquecimento. No caso da nossa amostra, uma sinterização em estado sólido, esse processo se inicia com aquecimento de 150 graus Celsius durante 1 hora para retirar a umidade, depois por mais 1 hora a 450 graus Celsius, eliminando o PVA da amostra e, enfim, por 12 horas a 1350 graus Celsius, finalizando a sinterização da amostra. Ao analisar as amostras após a sinterização, houve um aumento de densidade da amostra resultando do aumento de grãos e consequente diminuição dos poros, o que também traz a revelação do contorno de grãos. Para determinar a morfologia e a distribuição de grãos da amostra foi utilizado o MEV. As imagens foram feitas com as amostras polidas e com o contorno de grão revelado por ataque térmico. O tamanho médio dos grãos diminuiu conforme a amostra foi codopada. Esse efeito pode ser justificado pela interferência dos outros elementos, como nióbio e lantânio, presente no dióxido de titânio. A formação de fases secundárias também foram observadas pelas manchas brancas destacadas nos grãos da amostra. Pela EDS, foram realizadas análises pontuais nas amostras, como também um mapa elementar e aspectos para identificar os elementos que compõem a amostra.
Pelos espectros pontuais, é possível observar algumas regiões de maior agregação de lantânio e nióbio, o que pode indicar a formação de fases secundárias. Pelo espectro feito pelo DRX, foi possível observar picos de dióxido de titânio e da segunda fase formada. A formação de uma segunda fase geralmente se origina da segregação de impurezas ou dopantes. Segundo a regra de Helmholtz, que determina a possível formação de solução sólida, existem fatores que podem determinar o sucesso da solução, como, por exemplo, o raio iônico entre os íons, a eletronegatividade dos íons e a estrutura dos compostos iniciais. Para realizar a análise eletromagnética, foi utilizado um analisador de impedância e, para isso, a amostra foi transformada em um capacitor de placas paralelas. Após a análise, o equipamento disponibiliza dados com a frequência, capacitância e a tangente de perda, e a partir desses dados é possível estabelecer os valores de permissividade relativa. A partir dessa análise, a amostra obteve um resultado maior do que esperado para o valor da permissividade relativa. Um ponto a ser discutido é a influência da fase secundária na propriedade eletromagnética, podendo ser responsável pelo aumento da permissividade relativa e a baixa tangente de perda. Os resultados demonstraram que houve um aumento da permissividade do dióxido de titânio +4 pela introdução de íons +3 e +5. A introdução desses íons promover a formação de vacâncias e elétrons. Este par é conhecido na literatura por promover a permissividade colossal. O aumento da permissividade observada pode ser devido à formação dos pares. A ausência da permissividade colossal deve ser a presença de vacâncias e fases secundárias. Agradecimentos pela oportunidade e apoio ao Departamento de Física da Universidade Federal de Ouro Preto, APROP, ao CNPq e FAPEMIG.